Ciao a tutti, quinta partida, a gente analisando as partidas lá em Floripa. As duas primeiras eu ganhei, as outras duas eu empatei. Uma foi muito difícil, né? O primeiro empate. A outra foi um pouco mais rápida, né? E agora a gente pegou um jogador famoso aqui do Brasil, mestre feed, Lucas Mito, né? Lucas do Vale Cardoso, jogador fortíssimo aqui do Brasilzão. E aqui eu tava de brancas, eu vi que a maioria das partidas que ele jogava contra ele jogava de negras contra o gambito, contra o peão dama, né? Ele joga o gambito da dama aceito e não foi diferente, né, da nossa partida. Ele capturou aqui o peão e aí quando captura esse peão de C4 é a abertura, né, gambito da dama aceita. E eu tinha feito uma pequena prep. E, incrivelmente, né, os primeiros lances foi de acordo com a minha análise. Então aqui eu segui com E3, ele jogou com E5. Qual que é a ideia do E5? Que parece um outro gambito, né? Se eu aceito esse peão, não foi o que eu joguei, ele capturaria minha dama. E aqui eu perco, né, o meu roque. E por mais que agora eu tenho um peão a mais? Não, nem tenho peão a mais. O material tá igual, só que eu perdi o meu roque, ele ainda tem o dele. Esse peão de C4 vai cair, mas o de E5 vai cair também. E só que esse final ele é um pouco melhor para as negras, beleza? Então eu não quis entrar nisso aqui. Joguei com o peão toma C4. Ele capturou, eu capturei de volta. Cavalo F6, só desenvolvendo peças. Eu também desenvolvi a minha. Ele trouxe mais uma. Rock, rock. Tudo normal. Desenvolvendo peça, protegendo o rei. E aqui eu joguei cavalo C3. Aqui ele tem algumas opções. Ele tem bispo G4, eu posso jogar H3. Se ele joga bispo H5, vou mostrar aqui. Posso jogar até com G4, em posições bem interessantes, né? Mas ele jogou cavalo C6, que é a boa, né? Do livro aí. H3 agora eu impedindo o G4, bispo de G4. Ele jogou H6 também impedindo ideias de bispo G5. E aqui eu joguei dama C2, trazendo a dama para o jogo, impedindo, por exemplo, do bispo agora vir para F5, né, que seria uma excelente diagonal para ele. Então eu joguei dama C2. E aqui ele jogou A6. Ignora essa setinha. Aqui, como é que tira essa merda? Aí, tirei. Se ele joga o cavalo A, se ele jogasse com o cavalo aqui, né, agora, não faria tanto sentido, porque eu volto simplesmente meu bispo e eu ainda tenho um controle mais reforçado ainda dessa diagonal. Esse cavalo ele pode ser retirado depois, né? Não que fosse um lance ruim, né, mas não tem tanto sentido, ele pode melhorar a posição dele, por exemplo, com o A6 que ele jogou. Impedindo, por exemplo, ideia de cavalo B5, pode preparar B5 também, enfim. Aqui eu joguei A3. Ignora essa setinha essa interrogação, tá? É porque a engine aqui do chess.com considera, mas aqui ainda eu tava na minha prep. Aqui é um lance bom. Aqui eu evito o cavalo B4 em algumas circunstâncias. Dou essa fuga aqui, essa casa aqui, esse respiro pro meu bispo branco, né? Então é um lance bacana, beleza? E aqui ele jogou o cavalo E7. Um lance brabo. O pai do chess.com, que ele tá fazendo esses sinais aqui que é foda, mas beleza. Cavalo E7, um lance bom. Qual que é a ideia do cavalo E7? Ele prepara um dos cavalos, provavelmente, né, o de E, né, para vir para D5, e aí ele vai ter um controle muito bom dessa casa aqui central, e também ideias de bispo F5. Por isso que eu joguei aqui bispo D3, evitando bispo F5. Eu poderia aqui ter jogado também um lance de desenvolvimento, torre 1, poderia ter jogado bispo E2, cavalo E5 aqui é interessante também. São lances bons, só que eu preferi o bispo D3, simplesmente reforçando mais ainda esse controle aqui nessa diagonal. Cavalo D5. Até aqui tá bem equilibrado o jogo, tá? Só que nessa posição ele tinha demorado para chegar no ginásio. Cafezitos. No ginásio não, né? No salão de jogos. Ele demorou bastante, ele demorou acho que umas meia hora. Pensei que talvez eu fosse até ganhar de WO. Mas aqui então eu tava com uma vantagem muito grande no tempo, porque ele pensou um pouco também. E eu tava meio que jogando ao toque, porque até aqui eu tinha visto, até tinha preparado. Mas vocês vão ver que no meio jogo vai inverter esse negócio, né? Porque o cara é um monstro no Blitz. Então eu sabia que uma hora a chance era que o tempo, na real, fosse reduzindo, o meu reduzindo cada vez mais, né? Então eu tava aproveitando para jogar muito rápido na abertura, para poder gastar mais tempo no meio jogo e no final. Aí aqui eu joguei torre 1, lance de desenvolvimento normal.
Ignora essa setinha. Chess.com tá vacilando. Torre 1, trazendo peça pro jogo. Ele trouxe a peça dele também, bispo E6. E aqui eu joguei esse cavalo E5, que não é um lance... aqui é um lance que começa, parece que é um lance bom, né? Porque eu coloco meu cavalo em uma peça, num ponto central do tabuleiro. Parece que é um lance interessante, só que esse lance ele mais me traz problemas e uma chance de contra-jogo para o meu adversário do que necessariamente alguma coisa boa para minha posição. Por quê? Surgem temas de C5, dama C7, cavalo E7, e esse cavalo ele vai ficar sobrecarregado. Ao invés de eu jogar esse cavalo E5, ele já estava bom aqui em F3 protegendo D4. Aí o C5 também deixa esse peão em D4 fraco. Ao invés de eu jogar o cavalo E5, seria muito mais interessante eu trazer uma peça para o jogo, por exemplo, um bispo E2, bispo D2. Ou, por exemplo, a linha que eu tinha até pensado um pouco nessa posição fazer isso, mas eu optei por não, que era jogar cavalo A4. Qual que é a ideia de cavalo A4? Ter um domínio aqui em C5. Uma hora eu vou jogar para C5, se ele joga, poderia seguir, por exemplo, dama C8. A ideia é tentar questionar essa diagonal que eu estou controlando. Como, por exemplo, cavalo E7 poderia seguir. Opa. Ah tá, tô viajando. Agora eu poderia jogar cavalo E5, cavalo E7, depois de cavalo C5, ele teria, por exemplo, um bispo F5 e aqui segue um jogo bem interessante. Aqui eu posso jogar com bispo D2, trazendo meu bispo para o jogo. Se ele joga um B6, aí eu posso jogar cavalo E4. Aqui também tem uma linha muito louca que eu posso jogar até com cavalo E4. Se ele toma, eu tomo aqui. E aqui é uma bagunça. Mas é isso. Cavalo A4 era a linha principal aqui, era a linha boa que o computador recomenda, que a engine que manda jogar, né? E faz muito sentido, porque que nem eu mostrei, lá tinha jogo e a posição das brancas é interessante, né? Tá equilibrado, mas tem chance para os dois lados. Agora, quando eu jogo cavalo E5, eu vou passar o resto da partida um pouco tentando me defender. E isso nas brancas, né? Eu não quero isso jogando brancas, eu quero iniciativa, né? E aí que ele seguiu então com cavalo toma. É aqui que ele começa a punir. Então cavalo toma, eu tomei de peão. Não queria tomar de dama, porque aí ele ganha um tempo aqui jogando cavalo D5, e aí eu tiro a dama de novo. E bem, ele pode jogar C5, não sei, pode jogar torre C8. Não gostei desse tempo que ele leva sobre minha dama. Não gostava muito aqui da minha posição. Aí eu tomei então de peão, e aqui ele jogou C5. E aí o complicado é que aqui já evidencia do porquê que a posição das brancas começa a ficar estranha. As peças das negras já estão soltando totalmente. Ele tem um par de bispos jogando, tem um cavalo jogando, a dama vai entrar em C7, torre está em C8 e vai incomodar essa dama aqui que está em C8, em C2. Se eu capturo, minha estrutura de peões fica muito fraca e a dele fica normal, então eu já teria uma certa desvantagem estratégica posicional. E também, se ele captura, eu vou ter um peão isolado, né? Então aqui, quando ele jogou esse C5, eu já falei, nossa, velho, onde é que eu errei? No cavalo E5. Eu tinha que ter achado a ideia do cavalo A4. E aqui a posição, ela ainda é equilibrada. É cerca de 0,2, 0,3 de vantagem para as negras. Só que de qualquer maneira, você não quer estar numa posição dessa contra um mestre feed sofrendo, né? Passando, assim, sofrendo o resto da partida toda. Aí aqui eu tenho um dilema, como é que eu sigo aqui essa posição? Quais são os lances candidatos? Aqui eu pensei bastante, aqui eu comecei a gastar meu tempo, depois desse C5. Aqui eu pensei em uns bispo F5, eu pensei bispo B2, né, trazer essa peça para o jogo, ou D2, ou E3, ou F4, que são os lances todos, né, interessantes aqui para as brancas. O bispo F4 não gostei, porque ele poderia questionar esse bispo, ele fica um pouco no ar. Também... Opa! Minha estrutura fica meio ruim, aqui ele já começa a ter muito desenvolvimento, aqui trazendo a torre para C8. Eu não gostava aqui muito dessa minha posição. Bispo E3 também, porque tem cavalo D5, e aí eu vou perder meu par de bispo. Deixa eu ver. Ah, bispo F4 também, né? Tem cavalo D5, e aí eu perco mais tempo ainda. Então, bispo B2, o bispo vai ficar tipo um peão, né? Vai ficar nessa diagonal, só que sendo atrapalhado pelos próprios peões. Então aqui, ou a boa era bispo D2, ou o que eu fiz, né? Que é tomar.
Então eu realmente abdiquei da estrutura aqui da minha estrutura de peões. E aí depois que ele tomou, eu tive essa ideia de jogar bispo B2. E a ideia é que o C4 ele vai vir e pelo menos o meu bispo aqui, e pelo menos meu bispo ele vai ter essa diagonal interessante, né? Só que a boa, né, o que o computador indica como que seria a melhor resistência, seria realmente bispo D2. E depois, por exemplo, torre C8, as brancas jogam com dama B2. Só que eu tinha visto isso aqui, só que, de novo, não queria jogar essa posição contra ele, né? Ele poderia seguir com dama C7, A4, e as brancas um pouco piores, só que tem jogo. Mas eu achei que a longo prazo eu não teria nenhuma compensação, nenhuma iniciativa, e eu achei que dentre essa escolha de jogo, com a escolha que eu coloquei, com bispo B2, pelo menos com esse bispão aqui nessa diagonal no futuro, que ele jogou dama C7, joguei C4, pelo menos eu achei que nessa posição, pelo menos com esse bispo aqui controlando essa diagonal, eu teria, na prática, por mais que não fosse o melhor, mais chance de vitória. Ainda não sei se foi uma boa decisão, mas, enfim, foi o que eu vi na hora, né? E aí eu escolhi por isso, então eu joguei com C4. Ele trouxe a torre para o jogo, um lance de desenvolvimento, lance bom. E aqui eu trouxe minha última peça para o jogo, né? Que nem o sistema russo manda fazer, né? O manual russo manda fazer. Então todas as minhas peças jogando, mas o engraçado é que ainda assim, depois que ele também traz a última peça para o jogo, e olha só essa posição. As negras têm uma certa vantagem aqui porque eu tenho uma estrutura de peões mais fraca e minha dama ela tem alguns temas, né? Caso, por exemplo, ele jogue B5 ou capture, tem alguns temas dessa dama aqui em C2 caindo, né? Não necessariamente funciona agora, mas um tema você sempre tem que estar de olho porque pode acontecer, né? Pode uma hora dar certo pro seu adversário. Então, aí aqui eu segui com dama E2, eu quis sair dessa cravada aqui em C2, melhorar a posição da minha dama, tentar às vezes fazer um estilinho com dama bispo B1, dama C2 de novo, ou dama E4, 6 cavalos de F6 sair. Tentei fazer isso, dama E2, e aqui ele jogou dama B6, um lance interessante também. A ideia é que ele sempre tem agora o que? Se minha dama sai de mau jeito, se eu jogo, por exemplo, aqui não tem muita casa, né? Mas se eu coloco a dama H5, tá caindo aqui em F2. E aí eu vou perder com cheque, né? Minha torre aqui, e vou perder a qualidade, enfim, desmoronando toda a posição. Eu tinha que ter jogado aqui torre B1, ameaçando, né? Alguns descobertos, tirar essa dama aqui vai ficar um pouco estranha. Eu pensei em fazer isso, mas ele jogaria um dama A7 ou simplesmente dama C7. E eu não gostava tanto tal de como poderia seguir aqui. E aqui eu joguei então com... como é que é? Ah tá. Aqui eu segui com bispo B1, que é um lance que interroga mesmo. Por quê? Eu convido as negras que têm uma certa vantagem posicional para um final. E ele fez isso, né? Então qualquer troca aqui para ele é vantajosa. E aí ele propôs mais uma troca, né? Eu aceitei. E aqui não tem, se você parar para pensar, o que eu vou fazer? Se eu tiro minha torre, já é uma outra vantagem posicional para ele, porque ele tem agora o domínio da coluna. Então eu tive que aceitar. E a gente tem já estamos entrando no final, pegar um café, ó. Que delícia. Aqui, deixa eu ver se tá certo. Beleza. Aqui entra, a gente já está entrando no final, né? Estamos com 4 peças, mas de novo, qualquer troca que ele fizer aqui na posição, não é qualquer, né? Mas geralmente as trocas vão favorecer ele porque ele tem um domínio aqui. Esse final seria interessante melhor para ele, né? Com essa estrutura de peão. Só que e aí eu estou tentando buscar a iniciativa, né? Tentar tirar esse cavalo, tentar algum estilingue aqui nessa coluna, dobrar os peões dele também, não sei. Aqui eu joguei cavalo F3, tentar melhorar esse meu cavalo, posicionar ele melhor. Posso tentar cavalo E2, cavalo E4. Se a dama agora dele sai de mau jeito, eu posso dar meu par de bispo e aí ele fica com uma estrutura um pouco ruim. E ele jogou com dama C7, permitindo, né, eu jogar assim. Só que, de novo, geralmente seria interessante eu fazer essa concessão, né, do par de bispo. O problema é que eu não tenho nenhum estilingue, porque ele tem um F5 e eu não vi como eu conseguiria aproveitar essa posição depois. Esse peão aqui um pouco fraco, esse peão aqui fraco. Ele pode ter minhas casas escuras agora muito frágeis por conta do, né, que eu não tenho o bispo.
Eu não quis. Ah, e detalhe, agora aqui nesse final, passou poucos lances, né? Mas nesse instante a gente já tá com pouco tempo. A gente já tá no apuro. Eu pensei bastante, né? Pra tentar evitar posições piores que essa. E, é, e ele também em alguns momentos tal, mas enfim, a gente tá no apuro de tempo. E aqui eu joguei com dama D2, ele bispo E7, melhorando a posição. E eu joguei cavalo E5. Ele jogou bispo D6, eu tenho que voltar meu cavalo. Não é um lance que interroga, tá? Eu perco meu peão, que nem aconteceu agora, só que aqui a posição ainda tá de certa forma equilibrada. Aí ele tem vantagem, obviamente, mas eu tenho uma certa compensação por conta desse domínio aqui, desse controle que eu tenho com os par de bispos nessas duas diagonais monstras aqui, né? Só que, de novo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu perder esse controle, eu vou perder a partida. Aqui eu já estava um pouco nervoso, porque nervoso assim, no quesito de pouco tempo, né? A posição eu já perdi um peão, então adrenalina, né? E aí jogando rápido. Basicamente a gente já tava jogando aqui com, eu acho, né? Se não me falha a memória, uns 3 minutos cada um. E aí desce pra um, aí tem que bater no relógio rápido, enfim. E aqui eu já tava, pô, nervoso, porque tô perdendo um peão, etc. Só que, ó, seguinte, já pensando numa perspectiva de empate, se entra no final, se eu consigo trocar as peças aqui, e entra no final de cores par de bispos de cores opostas, né, final de bispos de cores opostas no caso, eu tenho chance de empate, mesmo ele com peão a mais, né? Então eu já estava pensando nisso também. Então, para não desanimar, né, esse peão a menos não significa tanta coisa por agora, tem muito jogo. Aí eu segui com bispo E4, esse lance aqui foi um pouco ruim, eu tinha que ter jogado, né, um cavalo E5 aqui da vida. Mas bispo E4 é interessante porque é a pegadinha, lógico que o cara não ia cair, mas se ele toma aqui, ele tá levando mate em G7. E também enfim, eu tô passando tempo. Aqui realmente tá muito pouco tempo e eu não sabia que lance fazer. Não, é estranho retirar o cavalo em qualquer casa, o bispo, ou esse bispo aqui, então eu joguei bispo E4. Ele voltou o bispo, aí eu voltei o bispo, então pra você ver que eu tô querendo. Eu também tô falando pra ele, ó, o que, que você vai fazer, qual que é o seu plano. Porque ele também não consegue tirar mais ou menos o cavalo, ele não consegue mexer mais ou menos esses peões, porque senão é muita concessão, né? Então ele tem que fazer alguma coisa com essas três peças e eu tô esperando, né? E vendo se eu consigo também um certo contra-jogo. Aí ele voltou o bispo, eu voltei a dama, ameaçando agora capturar o cavalo e depois entrar com a dama aqui em H7. E ele voltou o bispo. Eu fui jogando uns certos lances aqui, dama G3, dama C8, só passando um lance. Consegui pegar um bispo, que é bom pra mim, né, nesse caso. Joguei dama B8. E aqui, ó, no apuro de tempo eu consegui chegar no final que eu tava esperando, né? Que eu pra tentar empatar, né? Então dama B8, bispo F8 forçado. Se ele voltar ao cavalo, tá caindo o cavalo. Bispo F8, aí eu troco o bispo pelo cavalo. Só que eu capturo em B7, ele captura em A3. Só que aí entra nesse final, né? De dama, bispo e rei. Eu com peão a menos. Só que como é bispo de cor oposta, final de dama já é muito difícil, né? É muito complicado de um lado ganhar com um peão a mais. Tudo bem que se fosse com esse peão aqui ele tivesse a mais, a longo prazo ele iria ganhar. Mas com os bispos fica muito mais difícil, porque eu tenho o controle das casas brancas, sempre tento algum ataque aqui em F7 ou nessa diagonal aqui de B1 H7. Então é um pouco difícil dele avançar e conseguir promover o peão. Se ele conseguir, ele tá ganho. Então, basicamente, o resto do jogo vai ser isso. Ele tentando promover esse peão e ganhar o final, e eu tentando evitar, né? E tentar um certo contra-jogo. Então, aqui, passei alguns lances. Dama C2, já ameaçando aqui o matezinho, né? Ele defendeu. Bispo A2, já prevenindo, né, do peão chegar. Ele avançou, o que ele tem que fazer. Eu joguei G3, controlando agora mais casas escuras e permitindo que meu rei entrar nas casas brancas, que é muito importante, porque minhas peças também, né, o meu bispo pelo menos, ele é de cor branca. Então, meu bispo protegeria também, ele poderia entrar nessa diagonal no futuro, né? Ele jogou rei G7, eu também melhorei, dama C4, aí de novo, que nem eu falei, ó, sempre tentando, ele não pode tirar a dama de mau jeito, porque senão quem vai acabar perdendo é ele. Mas aí, de novo, passou alguns lances,
E aqui ele vai avançando os peões, sempre que possível. E eu sempre tentando o quê? Esperando ver o que ele vai fazer, né? Porque eu sempre tenho que ameaçar F7. É a minha única ameaça, na verdade, já que aqui está protegido. E eu tenho que tomar cuidado com duas ameaças, né? Dele conseguir avançar de alguma forma esse peão, uma hora, ou dele conseguir capturar esse peão de F2, que é o que nem ele está fazendo, ó, que é o estilingue aqui em F2 ou com o bispo, ou se uma hora ele conseguir triangular com a dama, que inclusive ele vai tentar fazer em alguns lances depois, né? Defendi, sempre também mantendo o olho aqui em F7, a gente no apuro. Ele avançou o peão de novo, e aí eu passei alguns lances, H4, ele jogou H5 também. De novo, ó, colocando em casa branca, que é interessante para ele, de defesa. Passando alguns lances, a gente não apura, aqui é 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Passando lance. Eu sempre defendendo. E aqui eu tive a sorte, né, de que ele pendurou o peão. Ele esqueceu, né, de defender esse peão, caiu. E aqui ele ofereceu um empate, porque realmente não tem o que fazer. Sempre que não tem como nenhum dos lados puxar aqui para vitória, assim, só se alguém tiver muito trilouco e fazer uma capivarada absurda, né? Mas é porque ele sempre quando ele der cheque, minha dama vai proteger. Meu bispo também protege, eu sempre tenho ameaça, eu sempre ameaço F7, ele sempre ameaça F2, só que a gente consegue defender, né? Tá bem simétrico aqui esse final. Então, sem esse peão aí realmente não tem como. E eu consegui, né, empatar com o mestre feed Lucas Cardoso, Lucas Mito. Partida muito difícil. Eu tava. Assim, quando ele conseguiu colocar esse peão de verdade, eu pensei que eu ia perder. Porque, sei lá, de alguma forma, com alguma técnica ele conseguir triangular aqui, ameaçando F2 e ameaçando a dama entrar em B2, aí eu tô lascado, de certa forma. É muito difícil, assim. Eu acho que a técnica é complicada, né? Mas aí depois a gente tava analisando. Aqui o computador ele ainda acredita que seja empate, né? Mas tem um plano interessante aqui para as negras, que eu acho que na prática seria difícil defender de brancas, que seria o seguinte: ele conseguir de alguma forma, eu vou passar alguns lances aqui de brancas, ele joga F6, que é um pouco arriscado, né? Mas eu ainda não consigo entrar direito, porque a dama dele tá aqui e tal. Então eu vou passando alguns lances. Ele consegue jogar rei H6 e uma hora puxar com G5. Ou puxar F4 e F5 e F4. E aí ele tenta desmoronar aqui minha estrutura de peões, ao mesmo tempo que também tem umas entradas em B2, né? O peão dele avançando. Seria um pouco difícil colocar, eu acho, essa técnica na prática, né? No apuro de tempo principalmente. Mas é lógico, quem vai tentar alguma coisa para ganhar é as negras, né? E eu teria que só tentar defender que nem o Petrocian, né? Senão eu tô lascado. Mas enfim, deu a boa. Deu a boa aqui nessa partida duríssima. Saí melhor na abertura. Não é que eu saí melhor na abertura, né? Mas assim, a fase da abertura, por conta do tempo, eu saí mais confortável, né? Mas aí depois no meio jogo, no final, eu acho que, principalmente depois desse cavalo E5, fui eu que estava tentando sobreviver durante a partida toda. Eu não me senti tão. Depois desse cavalo E5 e aí chegou a pedrada desse cavalo e o C5, aqui eu não estava tão confortável. Aí eu já comecei na defensiva, né? Mas pelo menos deu certo. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Então, terceiro empate, né? Então a gente ganhou duas, empatou três. E a próxima, eu no caso, joguei contra o mestre internacional. Putz, esqueci o nome dele, mas um cara com muita história aí. Foi uma partida lindíssima. E, enfim, é isso aí. Obrigado por ter assistido. Ah, ó, se liga, seguinte, no layout, eu coloquei agora, ó, se você puder ajudar, eu lhe garanto, vai ser a única verba que você vai investir e que não vai ser desviada. Pix aí do canal, vem com Pix para investir aqui, ó, na iluminação, no microfone, enfim, para me ajudar aí em torneios. Qualquer ajuda, tô muito grato. Obrigado por ter assistido até aqui e abraço.